Segundo o relatório da Ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo, entre 2005 e 2009, a PM esteve envolvida em operações que resultaram em mais de 2.000 mortes. Um número preocupante, quase 6% maior do que todos os homicídios cometidos pela Polícia dos Estados Unidos no mesmo período. Casos famosos como o massacre do Carandiru, aos abusos cometidos nos protestos ocorridos no país em 2013, colocam em xeque as ações da PM. Para falar sobre esse tema e também sobre direitos humanos, o convidado do Pesquisa e Ação de hoje é Adilson Paes de Souza. Ele é tenente-coronel reserva da PM e também mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Em 2013, Adilson publicou o livro O Guardião da Cidade, resultado de sua dissertação de mestrado desenvolvida na USP. Nela, ele aborda a importância da educação em direitos humanos na formação de policial. Adilson, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é quem fico muito grato. Adilson, no começo do programa a gente mostrou um dado que há 2.000 mortes cometidas por PMs. Quais são os fatores que levam a esse número de homicídios ser tão alto? Há vários fatores que cooperam para a prática desse resultado. Um deles é a educação em direitos humanos de baixa qualidade desenvolvida no seio dos cursos de formação de oficiais. O outro fator é a falta da percepção do que vem a ser a sociedade com todos os seus problemas. Os policiais não estavam preparados para enfrentar o dia a dia da sociedade. Eles não entendiam a sociedade. Eles não tinham conhecimento dos conflitos. Eles foram aprender os dilemas da sociedade no dia a dia, no ato do atendimento da ocorrência. Aí eles tiveram que desenvolver mecanismos próprios no momento de estresse, de crise. Um outro fator muito importante que tem que ser mencionado é a falsa percepção, a percepção errônea do que vem a ser poder de polícia. Os ex-policiais que eu entrevistei disseram que para eles possuir o atributo do poder de polícia era possuir superpoderes. Eles podiam fazer o que bem entendiam para proteger a sociedade. Hipermasculinidade, eles buscavam na conduta de risco, no uso da violência, no portar a arma e na prática do homicídio, se autoafirmar perante o grupo, como se fosse um rito de passagem. E o descrédito das instituições, eles não acreditavam mais no sistema, eles acreditavam que eles estavam incumbidos, através dos seus próprios valores, de suas regras próprias, de proteger a sociedade, eliminando aqueles que eles consideravam maus para essa sociedade. E, Adilson, a maioria dessas mortes são causadas por uma ação agressiva e violenta da polícia. De que forma os direitos humanos podem diminuir esse número de homicídios em São Paulo e na PM em geral? Primeiro, é uma correta e apropriada educação em direitos humanos, que a educação é a base de tudo. Abordar temas como os limites da ação policial, os limites ao exercício do poder de polícia, a correta percepção dessa expressão, desse atributo. A questão do preconceito tem que ser estudado, esse mecanismo que faz que uma pessoa reduza a outra a ser menos que ele ou não humano, tratá-lo como um objeto e aí vai desde uma forma de expressão inadequada até mesmo a eliminação física dessa pessoa, o mecanismo que leva uma pessoa a torturar a outra, negando a sua condição de humano. Enfim, há vários fatores que devem ser abordados numa correta percepção. Depois, um sistema de treinamento eficaz, contínuo, que faça com que determinados comportamentos que eu quero que sejam reproduzidos através desse tratamento de forma autômata, né? Para que não ocorram falhas ou essas falhas sejam bem reduzidas. E terceiro, um sistema efetivo de repressão aos maus comportamentos, aos comportamentos que redundem em abuso, para desencorajar outros da prática desses comportamentos não desejados. A polícia ela está inserida, em sua maioria, na periferia e em regiões mais pobres da cidade. E a gente tem casos, por exemplo, como o do Douglas Rodrigues, da Zona Norte de São Paulo, que ele foi morto por uma ação da polícia. Esse tipo de caso, a educação dos direitos humanos dentro da polícia é muito importante, né, para evitar que esse tipo de morte aconteça. Não só a educação de boa qualidade, eu creio que é o básico. E aí vem outros mecanismos, como um treinamento adequado, efetivo,
Nesse caso que você citou, o policial disse que atirou por engano. Foi um acidente. Então, me parece que precisava rever o treinamento, estudar esse caso, ver o porquê que houve o engano e rever o treinamento, embora ele tenha sido acertado o peito do rapaz e matado. Não pode ter sido por engano. É porque o método Giraldo, ele apregou que a arma deve estar sempre apontada para baixo, posição sul. Se a arma estivesse apontada para baixo e houve um disparo por engano, ia atingir o solo e não o peito. Então tem que ter um estudo de caso, tem que aprender com os erros. Tem que ter uma estrutura que investigue a fundo e reprima esse tipo de comportamento, para desencorajar que outros comportamentos como esses ocorram. O curso da PM ele existe desde 1910, é isso? E só em 1994 que foi inserida a disciplina de direitos humanos. Por que isso ocorreu só há 20 anos atrás? Eu não sei dizer o porquê que isso aconteceu, mas realmente foi em 94 que foi inserida a disciplina de direitos humanos, embora com um nome não adequado, Direito Internacional Humanitário, que é uma terminologia que se usa para guerra, tipo ação, do tipo da ação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, refugiados, presos de guerra. Depois houve uma alteração para Direito Humanitário Internacional, e depois, a partir de 2000, que passou a ter o nome e a denominação de Direitos Humanos. Contudo, embora seja alvissareira essa notícia de se discutir de alguma maneira, talvez equivocada ou incipiente ou não, direitos humanos, isso é positivo. Talvez, e eu não estava lá nesse momento, então vem aqui um exercício de especulação, julgaram necessário, pelos fatos que estavam acontecendo, discutir essa temática no currículo escolar. E o senhor sentiu interesse em falar sobre o tema, que tanto virou sua dissertação de mestrado. E o senhor teve alguma dificuldade na hora de pesquisar esse tema, conseguir falar com os policiais para conseguir os resultados? Não, até mesmo porque muita gente não sabia exatamente o tema que eu estava pesquisando. Os próprios policiais não sabiam? Eles sabiam, colegas de serviço, meus superiores, eles sabiam que eu estudava direitos humanos, mas não sabia exatamente o quê. E quando eu me propus para comprovar no campo fático se o currículo preparava adequadamente ou não o policial, e eu consegui encontrar ex-policiais que propuseram a dar entrevista, foi muito tranquilo, porque eu expus o motivo. Eu queria justamente fazer uma crítica construtiva ao ensino de direitos humanos, visando tão somente oferecer um novo material para reflexão e para uma proposta de mudança e melhoria da instituição. E esses policiais que sentiram na pele as agruras dos erros que eles cometeram, eles aceitaram falar. E teve algum que sofreu algum tipo de resistência, que falou não quis falar com você? Não. Até mesmo porque eles concederam a entrevista para mim sob o manto do anonimato, né? O que confere segurança e privacidade para eles. Adilson, uma pesquisa feita pelo sociólogo Júlio Wazelfields, de todos os homicídios cometidos no Brasil, 75% são contra negros e pobres. Por que a polícia brasileira enxerga no negro, no pobre, como um inimigo em potencial? Há estudos que indicam que o racismo está presente em nossa sociedade. Esse mecanismo ainda não foi desativado. Existem algumas ações visando promover a igualdade racial, e a lei de cotas é uma delas. Polêmica, discutida ou não, mas é uma delas. Mas, fruto desse processo histórico, o negro ele não tem acesso ainda a uma plena cidadania. Ele não consegue uma boa colocação no mercado de trabalho, ele não consegue uma boa colocação no mercado de trabalho com um bom salário, ele não consegue obter acesso a um ensino de qualidade, e ele é relegado a habitar em áreas das grandes metrópoles, que são áreas carentes. E fica à mercê de toda sorte de violência, inclusive da violência policial. E vira alvo, então, possível alvo? Nesse sentido, sim. Nesse contexto, é um alvo em potencial. Falando sobre sua dissertação, Adilson, quais são as dificuldades, o que os PMs têm medo? Quais são as formas de sair da corporação? Olha, o policial militar,
e eu conversando, vou tomar sempre por base a entrevista com esses ex-policiais militares, eles sempre fizeram o que fizeram, estou falando desses, que são execuções sumárias. Na cabeça deles, eles estavam crentes que eles estavam protegendo a sociedade, segundo os critérios deles. Eles não acreditavam mais no sistema. Eles estavam cansados de ver tanta, e esse é o termo, cansados mesmo, foi isso, essa expressão que eles utilizaram, de ver tanta impunidade. Então, eles resolveram proteger a sociedade ou limpar a sociedade segundo os seus próprios critérios. O que é errado, mas foi uma atitude que eles tomaram. Quando eles foram presos, eles viram que até um dia anterior eles eram tratados como os bons policiais militares e até exemplos. Do dia da prisão em diante, eles foram tratados como um problema para a corporação. E todo o sistema se voltou contra eles, com traumas pesadíssimos para a família desses policiais militares. Traumas horríveis. Então, e também existe um outro fator. Eles se veem em guerra. Então, o temor deles é que eles vão sair para o serviço e não vão conseguir voltar, porque eles estão indo para o campo de batalha. E no campo de batalha, você elimina o inimigo. Você não intercede pela vida do inimigo, porque senão você pode morrer. Essa é a visão que eles têm. Pelo menos esses policiais citam deste ponto de vista, essa percepção deles, ao meu ver, falsa, porque você não pode trabalhar no cenário de uma guerra, né? Senão não há sobreviventes. Eles manifestavam o temor deles. Por isso que também eles praticavam essas condutas de risco. Esse era um dos outros fatores também. Isso é uma curiosidade. Na prisão, eles mudaram o tipo de pensamento? Começaram a ver o bandido com outros olhos? Mudaram, até mesmo pela dor que sentiram, pelo abandono a que foram expostos. Porque até um dia anterior, como eu te falei, eles eram tidos como heróis, bons exemplos, referência, e depois eles foram tidos como os problemas e os culpados por todas as mazelas da corporação, com consequências para a vida deles, que estavam lá presos, com esse vácuo, porque eles ficam sem referência. Né? Afinal de contas, o que é que eu sou? Exemplo ou problema? E com dramas familiares pesadíssimos, psicológicos, tentativas de suicídio, são problemas pesados mesmo. E isso fez eles repensar. Há um viés religioso também, mas essa é uma outra questão, porque não atinge todo, né? Nem eles, nem todo mundo na sociedade também. Mas é aí que eles perceberam o erro e fizeram questão de participar de alguma maneira, porque outros não incidissem no erro. Gilson, só uma curiosidade, você é coronel-tenente da PM, e o que o motivou a entrar na corporação? Uma correção, o nome técnico correto é tenente-coronel. Tenente-coronel, qual a diferença entre... Não, que é o nome técnico. Acima disso é coronel. Eu saí como um tenente-coronel. Eu entrei na corporação com 17 anos, eu terminei o 2º grau numa escola pública, na minha época ainda a escola pública permitia que você prestasse um vestibular concorrido e passasse, né? Eu entrei porque é uma maneira, veio um apelo, talvez idealismo, com 17 anos você tem idealismo. As pessoas que entram na faculdade também com essa ideia, em qualquer carreira que abraça, imagino eu que ainda entra por idealismo, faz uma escolha por uma profissão por idealismo. E depois de muito tempo, à medida que você vai trabalhando e você vai ficando com um pouco mais de idade, vai adquirindo mais experiência, e também graças a amizades que eu sempre tive fora da polícia, certas explicações não me eram muito convincentes. Aí eu resolvi estudar o tema, direitos humanos, focando na educação em direitos humanos, porque eu via que oficiais que trabalhavam comigo não tinham conhecimento de documentos de cunho internacional e nacional essenciais para a matemática de direitos humanos, então eu quis estudar esse fenômeno. Desde quando que o senhor estuda esse... Desde 2002, quando eu fiz um curso na polícia e um desembargador, ministrou aula de direitos humanos, aí eu vim estudando, e desde 2009, com mais afinco, quando eu ingressei no mestrado no Largo São Francisco, em direitos humanos. Existe alguma PM no Brasil que use dos direitos humanos de uma forma humana, de uma forma justa, como o senhor trata no livro e na sua dissertação? Eu não tenho essa notícia, porque há relatórios de
organizações internacionais e nacionais com foco no Brasil, que relatam a existência de violações de direitos humanos em todo o país. A UPP não é um exemplo de direitos humanos? Não. Por que não? Porque não existe ao meu ver, e também há críticos que eu sigo, há autores que criticam o UPP, não tem como você impor uma pacificação. Uma pacificação ela é construída. A UPP, ela teria que ser a consequência de um processo, não a mola inicial de um processo, da retomada pelo Estado de uma determinada área. Focar a solução do problema no viés repressivo é errado. A UPP ela foi implantada com inspiração no Programa Segurança Cidadã da Colômbia. Só que na Colômbia, a mudança principal foi: nós colombianos não devemos encarar a prevenção do crime como um fato, como uma questão meramente de prevenção criminal. Eu tenho que fazer uma análise da condição social de determinada área e alterar as condições sociais, onde a prevenção policial ou a repressão imediata é um dos fatores. No Rio de Janeiro, o Estado continua ausente dos morros. Está lá a polícia com uma instalação com um nome novo, UPP. Se fosse um bom exemplo de direitos humanos, nós não teríamos o caso do Amarildo. E há um estudo que indica que nas comunidades do Rio de Janeiro, onde foram instaladas UPP, houve uma diminuição do número de homicídios, do registro de número de homicídios. Mas houve um aumento significativo do número de desaparecidos. Isso foi publicado no jornal Folha de São Paulo, no final do ano passado. Então, não me parece que é um modelo adequado e há críticas severas dizendo que é mera propaganda. E a gente vê os resultados e começa a não discordar dessa crítica. No próximo bloco, vamos falar sobre a postura da PM e também sobre a desmilitarização da Polícia Militar. Voltamos já. O Pesquisa e Ação está de volta com a presença do mestre em Direito e tenente-coronel da Polícia Militar, Adilson Paz de Souza, falando sobre a importância da educação em direitos humanos na formação de um policial e também sobre as ações da nossa PM. Adilson, vamos começar o segundo bloco falando sobre a Polícia Militar. Quais os problemas que a nossa corporação enfrenta em uma segurança militarizada? Esse assunto da desmilitarização da polícia, ele ganhou força até mesmo por conta da ação de determinados efetivos da corporação, determinados efetivos, não todos, nas manifestações que eclodiram em nosso país, Estado de São Paulo e também outras unidades da Federação, a partir de junho de 2013. Nos parece, e falo nos parece, porque há diversos autores, e eu me filio a essa corrente, que existe um despreparo da polícia com viés militar em lidar com o diferente, com uma manifestação, com uma diferença de pensamento. E isso, vários autores apontam e os estudos indicam que vem de uma herança do período militar. Aí a necessidade de desmilitarizar a polícia para tirar esses institutos, essas ideias concebidas na ditadura que persistiram com a redemocratização do país e estão presentes até hoje. Adilson, o que seria uma PM militarizada? Uma PM que tolera o diferente, que sabe exatamente os valores da democracia, que protege o direito de manifestação. Quando esse direito de manifestação for violado porque alguém está praticando atos de violência, nessa manifestação, que ela seja eficiente e rápida para identificar essas pessoas e punir nos termos da lei essas pessoas. E não passar a falsa ideia de que todos os manifestantes são vândalos ou estão praticando algum ato ilegal. Que respeite as regras do jogo. A manifestação é um direito inerente, é intrínseco à democracia. Se não tiver manifestação, não há democracia.
E a polícia tem que entender isso. E o estudo de direitos humanos é uma forma de ter uma PM desmilitarizada? É uma das, mas há alguns institutos, alguns dispositivos gerados na ditadura militar que estão presentes até hoje. Eu trouxe alguns dados, se você me permite. Claro. Bom, todos nós sabemos que nós temos o AI-5, que é de 1968. Em tese, ele foi extinto. Contudo, nós temos uma lei de segurança nacional que é de 67, depois 69, 78 e 83, que vige até hoje. 83, período militar. Essa lei de segurança nacional sobreviveu à Constituição Federal de 88. É um mecanismo, um instituto, um dispositivo criado na ditadura e presente até hoje em nossa sociedade. Existe um decreto que é de 1969, um decreto federal, o 667, que reorganizou as polícias militares e os corpos de bombeiros do Brasil. Esse decreto cita expressamente no seu começo, tem como fonte inspiradora, a base da criação desse decreto, o AI-5. Esse decreto vale até hoje. Então, eu tenho o AI-5 extinto lá atrás, vigindo até hoje. Existe um decreto estadual de 1970, aqui do estado de São Paulo, que criou a Polícia Militar, que cita o AI-5 como fonte. Esse decreto está vigindo até hoje. Então, eu tenho uma corporação criada em 1970, no auge da ditadura militar, com a inspiração e a base do AI-5, que está vigindo até hoje. A Polícia Militar, criada em 70, com a fusão da Guarda Civil na Força Pública, ela foi criada à imagem semelhante à do Exército. Seu primeiro comandante foi um general do Exército. Esse decreto federal, que eu citei anteriormente, o 667, ele usa pela primeira vez que as polícias militares são forças auxiliares e reservas do Estado. Essa expressão nós temos presente na Constituição Federal de 88, que é a Constituição da redemocratização. Reproduziu algo criado na ditadura e está até hoje. Então, quando eu falo em desmilitarização, eu tenho que varrer da órbita jurídica, da vida nacional, esses termos e esses decretos. Essa legislação concebida na ditadura não pode existir numa democracia, é incompatível. Porque senão a transição democrática fica incompleta, e está incompleta. É isso. E, Adilson, essas mortes, os homicídios cometidos pela polícia é resultado de uma polícia militarizada, né? Nós vivemos, ainda hoje, os efeitos de uma doutrina que embasou o golpe militar, que é a doutrina de segurança nacional. De acordo com essa doutrina, as pessoas que eram contrárias ao regime vigente eram tidas como inimigo do Estado. E o inimigo, de acordo com essa doutrina, a doutrina de segurança nacional, criada nos Estados Unidos e exportada para os países em subdesenvolvimento, principalmente na América Latina, os inimigos eram eliminados, porque eles eram nocivos ao Estado. E essa doutrina, ela sobrevive até hoje, ela sobreviveu ao processo de redemocratização do país, por causa desses mecanismos que foram criados lá atrás e estão presentes até hoje. Então, nós estamos ainda sob a égide ou sob a influência da doutrina de segurança nacional, onde o inimigo tem que ser eliminado. E falando sobre inimigo, a gente vê os programas de televisão sensacionalistas, eles falam que tem que matar, que bandido bom é bandido morto. Esse tipo de apologia contribui para o abuso da PM? E muito. A mídia exerce uma influência enorme na população. Por isso que vem a questão da produção de uma informação, de um programa jornalístico com responsabilidade. Quem produz um programa jornalístico, veicula uma imprensa, primeiro ele tem que pensar que país que eu quero e no que eu estou contribuindo com a veiculação dessa imprensa. Infelizmente, existem determinados periódicos escritos e também determinados programas de TV numa certa faixa horária, no final da tarde, para comecinho da noite, que incitam a violência, atribuem, fazem a confusão do termo autoridade. Para ele exercer a autoridade é ser truculento, arbitrário
e violência. E o exercício do poder do polícia é ser um super-homem, que tem que resolver a questão sumariamente. Por isso que esses senhores apregoam a violência e o extermínio de pessoas. Boa parte da população assiste esses programas e os policiais também assistem. E isso pode criar um efeito didático nefasto na cabeça dessas pessoas. Por isso que boa parte da população apoia ideias como redução da maioridade penal, como se isso fosse resolver o problema, e até mesmo a pena de morte. E, Edilson, a gente está vivendo um clima de manifestações em todo o Brasil. É hora de colocar o tema da desmilitarização em pauta? Ou ainda é um... Não é, não. É mais do que presente. Até mesmo esse tema da desmilitarização já entrou na pauta por conta de algumas ações de determinados efetivos das polícias que reprimiram de maneira desproporcional e inadequada a muitas manifestações. Foi incorporada ao rol das manifestações, da pauta das manifestações, o tema de desmilitarização da polícia. E sua dissertação virou um livro, né, Adilson? O Guardião da Cidade. Por que a publicação desse livro? Por que a sociedade deve saber sobre a educação da PM? Ela paga os impostos e ela é o titular do poder. A sociedade é o principal cliente da polícia. E o cliente tem que saber como o seu fornecedor é treinado, é formado para prestar o serviço. E ela tem direito a uma prestação de um serviço de qualidade, inclusive ela tem direito de saber os equívocos e apontar soluções. Então, eu procurei fornecer para a sociedade um material de reflexão, de estudo, para que ela tomasse conhecimento e tivesse condições de intervir nesse processo. No Pesquisa e Ação de hoje, conversamos com Adilson Paz de Souza, tenente-coronel reserva da PM. A você, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.